A história de Ruth é a beleza de uma história de ser coadjuvante. A gente quer, muitas vezes, ser o ator principal. Aí você tá falando assim: "Eu não, Vitor, eu não, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não quero o palco central". Mas nem sempre o palco central que a gente quer é para aparecer, mas a gente quer ser senhor da nossa história. E Ruth, a incrível história de Ruth, a bíblica Ruth, é a incrível história de como ser coadjuvante pode nos tirar do caos para os planos de Deus. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Dessa maneira você se torna um pouco parte disso que a gente faz por aqui, nesse espaço na internet. Hoje a gente segue lendo a Bíblia 365, a gente não fazia isso faz um tempo. Minha mãe brigou comigo, falou: "Poxa, Vitor, tô sentindo falta dos estudos bíblicos". E cá estamos de volta com os estudos bíblicos com a Bíblia 365 aqui nesse canal, dessa vez trazendo a história de Ruth. Ou será que a história de Ruth é a história de Ruth mesmo? E eu queria te convidar à leitura, claro, do livro de Ruth. A gente vai ler lá no capítulo 4, finzinho do livro de Ruth, a, o versículo 20, o versículo 17. Então, Ruth 4, 17, você tem o seguinte versículo: As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Cara, deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Noemi, sogra de Ruth, ela carrega essa criança no colo como se fosse seu filho, porque ela tinha perdido os filhos, inclusive o marido de Ruth. O marido de Ruth deixou Ruth viúva, e então Ruth com sua sogra voltam para sua terra de origem, onde Noemi, essa sogra, encoraja Ruth a conhecer Boaz. Boaz se apaixona por Ruth, eles se casam, têm um filho. Ao ter esse filho, Ruth que tinha, ou melhor, Noemi que tinha perdido seus filhos, inclusive o marido de Ruth, então pode pegar uma criança no colo de novo, e ao pegar essa criança no colo, que não é seu neto de sangue, mas é como se fosse seu neto, porque ela toma Ruth e sua nora como se fosse sua filha. Então, ao pegar essa criança, ela ela pega como se fosse seu próprio filho. E essa é a passagem que a gente está lendo aqui. Noemi tem filhos outra vez. E então a gente tem essa história de Noemi, de Ruth, essa criança que nasceu, e a introdução de um personagem extraordinário aqui. Toda a história da aventura de Ruth com sua sogra, numa jornada de duas viúvas retornando à sua terra natal, sem ter o que comer, sem saber se iriam sobreviver. Toda essa jornada marca uma transição do caos do livro de Juízes para o plano de Deus, que desembocaria na figura de Davi, o rei. Sim, Ruth e Noemi também são bisas de Davi. Claro, Ruth, bisa de fato, Noemi, bisa de afeto. Mas tanto Noemi quanto Ruth são essas coadjuvantes na história desse personagem principal que é Davi. Todo o livro ele ruma para esse propósito final de apresentar a genealogia e a origem desse garoto da tribo de Judá, que viria a ser o rei de Israel, que enfim unificaria todas as tribos e venceria os filisteus
de fato, que traria paz e prosperidade para o reino. Esse Davi é o grande personagem que está sendo apresentado nessa história de amor, família, aventura que a gente lê no livro de Ruth. E a história de Ruth, ela é uma história do caos, seja do ponto de vista canônico, o caos do livro de Juízes, Israel como povo, aqueles 12 irmãos que originaram 12 tribos que vivem em constante conflito. Ali em Juízes, esse conflito é terrível, uma representação genuína do caos. Esse caos encontra os planos de Deus ao Davi ser apresentado. Mas na história pessoal de Ruth, isso acontece de modo similar. Você tem o caos que Ruth enfrenta por causa da fome, por causa de estar viúva e vulnerável, assim como sua sogra, e do caos elas encontram no cumprimento da lei e em Boaz uma espécie de oásis e encontram o plano de Deus para uma vida de shalom, para uma vida harmoniosa, para uma vida que vale a pena ser vivida. Então, é uma história de ser coadjuvante e ser levada do caos à harmonia, do caos aos planos de Deus. Essa história pode se repetir na minha e na sua vida, porque o nosso chamado, de certa forma, é mais ou menos parecido. A gente tenta ser protagonista da nossa própria história, a gente tenta ser o ator principal daquilo que a gente mesmo vive, mas nós somos chamados para sermos uma ponte, assim como Ruth é uma espécie de ponte de Juízes até Davi, nós somos chamados para sermos uma espécie de ponte do caos pessoal daqueles que cruzam o nosso caminho para a harmonia e para o shalom de Jesus, raiz de Davi, descendência de Jessé, um broto que nasce dessa família e que enxerta novos ramos nessa árvore que nós conhecemos hoje como a nova família em Cristo, da qual nós fazemos parte. Então, a gente anseia por ser protagonista da nossa própria história. Mas o fato é que, assim como Ruth, nós somos coadjuvantes. E quando a gente aceita o papel de coadjuvante, quando a gente aceita o papel de personagem apenas assistente, o nosso caos pessoal e o caos pessoal daqueles que nos circundam encontram o shalom do personagem principal e do protagonista, encontram a harmonia daquele a quem nós queremos apresentar. Tudo que a gente está querendo fazer é apresentar Jesus. Tudo que a gente está querendo fazer é criar um ambiente propício para que o nome de Jesus seja colocado na história de alguém como verdadeiro protagonista. Quando a gente faz isso, a gente encontra paz. O nosso caos pessoal fica de lado e encontramos a paz em Cristo na medida em que a gente prega o evangelho. E aquela pessoa encontrada em estado de caos, ela conhece a própria paz. Ela é apresentada à própria paz. Portanto, o nosso chamado hoje e o meu chamado nesse vídeo é para que você experimente a maravilha de ser coadjuvante. Sim, é uma linguagem de coach às avessas. Sem sombra de dúvida, é contracultural. Vai na direção inversa daquela que os grandes gurus e mestres propõem para nós nessa rede e nas vizinhas. Mas o meu chamado e o meu propósito nunca foi, não é e não será de ser o seu guru, de ser o seu mestre. O meu papel aqui e também nas redes vizinhas é de ser coadjuvante, é de apresentar o evangelho, é de ser uma mera ajuda ou um mensageiro de Jesus. A mim não cabe ser mestre, nem guru. O mestre, meu, e creio também seu, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, morto na cruz e ressurreto ao terceiro dia,
vencedor sobre todas as coisas, que há de retornar para colocar um fim, um ponto final em toda a crueldade do mundo, em todo o caos que a gente experimenta. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.